Capítulo 50. Experiência pessoal. No dia 20 de setembro de 1860, meu quarto filho, John Herbert White, nasceu. Quando ele estava com 3 semanas, meu marido sentiu ser seu dever viajar. Ficou decidido em assembleia que o irmão Lugborough iria para o oeste e Tiago para o leste. Uns poucos dias antes de viajarem, meu marido ficou muito deprimido. Pensou que devesse desistir da viagem, mas temia fazê-lo. Sentiu que tinha algo a fazer, mas estava sob pesadas nuvens. Não podia descansar ou dormir. Sua mente estava em contínua agitação. Ele contou aos irmãos Lugborough e Cornell o que estava acontecendo e ajoelhou-se juntamente com eles para pedir conselho ao Senhor. Então as nuvens se dissiparam e clara luz brilhou. Meu marido sentiu que o Espírito do Senhor o dirigia para o oeste e o irmão Lugborough ao leste. Depois disso, eles viram seu dever de modo mais claro e buscaram cumpri-lo. Na ausência de meu marido, nós orávamos para que o Senhor o sustentasse e o fortalecesse, e obtivemos a certeza de que Deus estaria com ele. Cerca de uma semana antes, enquanto ele estava visitando a cidade de Malston, em Wisconsin, recebemos cartas da irmã G para publicação, pretendendo serem visões que o Senhor lhe havia dado. Enquanto líamos esse material, sentimos-nos entristecidos, pois sabíamos que essas visões não vinham de fonte legítima. E como meu marido nada sabia do que encontraria em Malston, tememos que não estivesse preparado para encarar o fanatismo e que isso teria efeitos prejudiciais sobre sua mente. Já havíamos passado por muitas situações semelhantes em nossa experiência inicial e sofrido muito por causa de gente descontrolada e irredutível, que temíamos entrar em contato com eles. Pedi à igreja de Battle Creek que orasse em favor de meu marido, e no altar de nossa família buscamos fervorosamente ao Senhor em favor dele. Com contrição de espírito e muitas lágrimas, buscamos firmar nossa débil fé nas promessas de Deus. Tivemos evidência de que nossas orações foram ouvidas e que ele estaria com meu marido, dando-lhe sabedoria e conselhos. Enquanto procurava na Bíblia um versículo para que Willie o decorasse e repetisse na escola sabatina, um verso chamou minha atenção. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum, capítulo 1, verso 7. Chorei por causa dessas palavras, pois me pareceram tão apropriadas. Toda a minha preocupação era por meu marido e pela igreja em Wisconsin. Meu marido percebeu a bênção de Deus enquanto esteve ali. O Senhor era para ele uma fortaleza em tempos de tribulação e o susteve por seu espírito, enquanto ele dava um decidido testemunho contra o desenfreado fanatismo naquele local. Enquanto em McFord, Wisconsin, meu marido escreveu-me uma carta na qual declarava: temo que as coisas não estejam bem em casa. Tenho tido algumas impressões a respeito do bebê. Enquanto orando pela família, ele teve o pressentimento de que nosso filho estava muito doente. O bebê parecia estar diante dele com o rosto e a cabeça terrivelmente inchados. Quando recebi a carta, a criança estava tão bem como sempre, mas na manhã seguinte ficou muito doente. Era um caso grave de erisipela que atacou o rosto e a cabeça. Quando meu marido chegou na casa do irmão Wick, próximo a Round Grove, em Illinois, recebeu um telegrama informando da doença da criança. Após lê-lo, ele declarou aos presentes não estar surpreso com as notícias, pois o Senhor o havia preparado para isso, lhe mostrando que a cabeça e o rosto do bebê seriam muito atingidos. Meu querido bebê sofreu muito. Por 24 dias e noites vigiamos sobre ele, usando todos os meios que podíamos para sua recuperação, e ferventemente apresentando o seu caso ao Senhor. Por vezes, eu não podia controlar minhas emoções ao ver-lhe os sofrimentos. Muito do meu tempo era gasto em lágrimas e humildes súplicas a Deus. Mas nosso Pai Celeste achou melhor tirar nosso ente querido. No dia 14 de dezembro, ele ficou pior e eu fui chamada. Ao ouvir sua respiração ofegante e sentir seu fraco pulso, percebi que ele morreria. A mão gélida da morte já estava sobre ele. Aquela foi uma angustiosa hora para mim. Observávamos sua respiração débil e penosa até que ela cessou,
e me senti grata porque seus sofrimentos haviam acabado. Enquanto meu bebê estava morrendo, eu não conseguia chorar. Meu coração doía como se estivesse rompido, mas eu não podia derramar uma lágrima. Desmaiei no funeral. Ficamos desapontados por não ter o irmão Lugborough para oficiar a cerimônia fúnebre, e meu marido falou na ocasião para as pessoas que lotavam a casa. Então acompanhamos nosso filho até o cemitério de Oak Hill, para que ali descansasse, até que o doador da vida venha e quebre as cadeias do sepulcro e o chame para a vida imortal. Após voltarmos do funeral, meu lar parecia vazio. Sentia-me rendida à vontade de Deus, mas desalentada e triste. Não podíamos erguer-nos para superar o desânimo do verão passado. Da situação do povo de Deus, não sabíamos o que esperar. Satanás havia obtido o controle da mente de alguns que estavam intimamente ligados conosco na obra, mesmo de uns que se familiarizaram com nossa missão e viram o fruto de nossos trabalhos, e que não apenas haviam testemunhado a frequente manifestação do poder de Deus, mas sentido sua influência sobre o próprio corpo. O que poderíamos esperar para o futuro? Enquanto meu filho vivia, eu pensava compreender meu dever. Estreitava meu filho ao coração e me alegrava de que, pelo menos por um inverno, estava livre de grandes responsabilidades, pois não seria meu dever viajar no inverno com meu bebê. Mas quando ele me foi tomado, fiquei novamente em grande perplexidade. A condição da causa de Deus e do povo me esmagava. Nossa felicidade sempre dependeu do estado da causa de Deus. Quando seu povo está em próspera condição, sentimos-nos alegres, mas quando em apostasia e discórdia entre si, nada pode tornar-nos felizes. Nossos interesses e vida têm estado ligados ao surgimento e progresso da mensagem do terceiro anjo. Estamos ligados a ela, e quando ela não prospera, experimentamos grande sofrimento mental. Por essa época, meu marido, ao rever o passado, começou a perder a confiança em quase todos. Muitos daqueles com quem havia tentado ser amigável haviam agido como inimigos, e alguns, a quem ajudara com sua influência e escassos recursos, estavam continuamente tentando caluniá-lo e afligi-lo. Certo sábado pela manhã, enquanto se dirigia à igreja, um tremendo senso de injustiça apoderou-se dele, a ponto de afastar-se e chorar alto, enquanto a congregação o aguardava. Desde o início de nossos trabalhos, fomos chamados a dar um testemunho direto e claro, a reprovar erros e não omitir nada de ninguém. Mas sempre tem havido aqueles que se opõem aos nossos testemunhos e continuam a dizer palavras agradáveis, rebocando com argamassa fraca e destruindo a influência de nossos trabalhos. O Senhor nos guiaria ao enfrentarmos a oposição, e os indivíduos então se colocariam entre nós e o povo, para tornar nosso testemunho de nenhum efeito. Muitas visões foram dadas quanto ao fato de que não nos devemos esquivar de declarar o conselho do Senhor, mas assumir a posição de despertar o povo de Deus, porquanto está adormecido em seus pecados. Mas poucos têm simpatizado conosco e com aqueles que foram reprovados. Essas coisas nos afligiram e sentíamos não ter nenhum testemunho para dar à igreja. Não sabíamos em quem confiar. Quando todas essas coisas nos oprimiram, nossa esperança morreu. Recolhíamos-nos para descansar por volta de meia-noite, mas eu não podia dormir. Havia em meu coração uma tremenda dor, para a qual não achava alívio. Desmaiei várias vezes. Meu marido chamou os irmãos Amadon, Kellogg e C. Smith. Suas orações fervorosas foram ouvidas, e veio-me alívio e fui tomado em visão. Foi-me mostrado que tínhamos uma obra a fazer, que precisávamos dar o nosso testemunho de maneira direta e enérgica. Foram-me mostrados indivíduos que tinham evitado o testemunho direto. Vi a influência de seus ensinos sobre o povo de Deus. A condição do povo também me foi revelada. Possuem a teoria da verdade, mas não estão santificados por ela. Vi que, quando os mensageiros penetram em novo campo, seu trabalho é mais que perdido, a menos que dêem um testemunho claro e direto. Eles devem manter distinção entre a Igreja de Cristo e os pretensos cristãos inativos. Havia uma falha a esse respeito O pastor N estava temeroso de ofender,
receoso de que as peculiaridades de nossa fé pudessem aparecer. O padrão foi rebaixado para satisfazer o povo. Deveria ser-lhe mostrado que possuímos verdades de importância vital e que seu interesse eterno dependia de sua decisão. Para serem santificados pela verdade, seus ídolos teriam de ser abandonados, os pecados confessados e produzidos frutos dignos de arrependimento. Os que se ocupam da solene obra de levar a terceira mensagem angélica precisam agir com decisão e destemidamente pregar a verdade no Espírito e poder de Deus, deixando-a atuar. Eles devem elevar o padrão da verdade e persuadir o povo a viver à altura dele. Muito frequentemente, ele tem sido rebaixado para ajustar-se às pessoas em sua condição de trevas e pecado. O testemunho direto é que as fará decidir. Um testemunho brando não tem esse poder. O povo tem o privilégio de ouvir esse tipo de ensino dos púlpitos populares, mas os servos de Deus, a quem ele confiou uma solene e temível mensagem que deve preparar o povo para a vinda de Cristo, precisa dar um testemunho claro e direto. Nossa verdade é muito mais solene do que a dos professos nominais, assim como os céus são mais altos do que a terra. Isaías capítulo 55, verso 9. O povo encontra-se adormecido em seus pecados e precisa ser alertado antes que possa sacudir de si essa indiferença. Seus pastores têm pregado coisas suaves, mas os servos de Deus, que possuem verdades sagradas e vitais, devem clamar em alta voz e nada reter, para que a verdade possa rasgar as vestes da falsa segurança e achar seu caminho para o coração. O testemunho direto que deveria ter sido dado às pessoas foi evitado pelos pastores. A semente da verdade caiu entre espinhos e ficou sufocada. As fraquezas malignas floresceram em alguns e as graças divinas morreram. Os servos de Deus têm de apresentar um testemunho direto que penetre o coração natural e revele o caráter. Os irmãos N e O reprimiram completamente os servos de Deus enquanto se achavam em tal pregação como houve ali, jamais fará o trabalho que Deus lhe designou. Os pastores das igrejas nominais usam de muita bajulação e ocultam as penetrantes verdades que repreendem o pecado. A menos que as pessoas abracem a mensagem corretamente e seu coração esteja preparado para recebê-la, fariam melhor deixando-a em paz. O Senhor me revelou que a igreja precisa obter experiência, mas que isso lhe seria mais difícil agora do que se houvesse aceitado o testemunho direto a ela dado, quando a princípio descobriu que estava em erro. Então os espinhos teriam sido mais facilmente arrancados. No entanto, vi que havia homens de valor moral alguns que ainda serão testados pela verdade presente. Se a igreja despertar e converter-se, o Senhor se volverá para eles e lhes dará seu espírito. Então sua influência falará em favor da verdade.